E Breno Galante, boa tarde para você, com uma atuação que deixou muito a desejar, não apenas o resultado ruim, a atuação também, né? Boa tarde, Matheus, boa tarde, Rafa, Dimara, Seabra, turma de casa. Realmente, o torcedor do Atlético que foi à Arena MRV ontem ficou muito decepcionado com o que ele viu, porque se ele imaginava ver um futebol pelo menos parecido com o que ele havia visto no jogo de São Paulo contra o Palmeiras, ele não viu absolutamente nada parecido. Era a mesma escalação, mas o futebol não era o mesmo. E aí cabe ao Filipão tentar arrumar uma explicação para o torcedor. Na coletiva ele não conseguiu dar essa explicação, isso deixou o torcedor muito chateado e nervoso nas redes sociais, porque o Filipão engrandeceu a partida do Cruzeiro. Concordo, o Cruzeiro fez uma partida melhor e o Atlético não merecia vencer, mas o torcedor atleticano gostaria de saber o porquê o Atlético não repetiu a mesma coisa que fez em São Paulo com a mesma escalação. E mais, porque o Atlético não colocou em campo o espírito que se espera de um clássico, porque a gente sabe que num clássico sobressai sempre quem tem mais vontade, mais entrega, às vezes a questão técnica fica até para o segundo plano. Isso não aconteceu. Agora, só para levantar uma questão aqui, isso não é um problema que aconteceu só nesse clássico. Se a gente lembrar do clássico no Campeonato Mineiro no 1-1 no Independência, o Atlético sai perdendo, o Cruzeiro faz 1-0 com um gol de Bruno Rodrigues e dominou completamente o jogo. O Atlético encontrou o gol no final com uma falta do Hulk. Em Uberlândia, primeiro turno, o Atlético faz 1-0 com uma falta do Hulk e também é totalmente dominado o jogo todo pelo Cruzeiro. Então esse espírito que se espera do Atlético nos clássicos, esse ano, pelo menos, o Atlético não conseguiu colocar em campo, e a decepção maior por ter sido ainda na Arena MRV, onde nós que cobrávamos tanto do torcedor atleticano, né, transformar a arena num caldeirão. Ontem, na minha opinião, isso aconteceu. A gente viu uma acústica melhor, a gente viu a torcida gritando do início ao fim, mas a retribuição dentro do campo pelo time do Atlético não aconteceu. Bom, Matheus, eu queria começar a perguntar para Dimar e para o Seabra aqui. Vocês acham que foi a pior atuação do Galo na Arena MRV, tá? Não tô falando na temporada não. Lembrando que venceu o Santos 2-0. Seu Marcos Leonardo tirou o pé da forma, poderia ter feito gol e mudado a história do jogo. Jogou contra o Botafogo, ganhou 1-0. Ganhou do Cuiabá 1-0 também. Com futebol bem feio. Pífio. Perdeu pro Coxa e perdeu pro Cruzeiro, certo? 5 jogos. Isso. 3 vitórias e 2 derrotas. Foi o pior jogo, Di? Eu acho que pelo que envolvia, né, foi o pior jogo. Achei a equipe muito nervosa inicialmente, assim, na falta de acerto, né? E você acompanhou jogadores que são extremamente técnicos, jogadores de quem você esperava muito, como é o caso do Hulk e do Paulinho, que tinham ido super bem em São Paulo, né? E que acabaram não conseguindo fazer nada em campo. Óbvio, e eu gosto sempre de dizer isso, né? Do outro lado você tem adversário. E acho que enquanto a gente não tivesse humildade de entender que do outro lado você tem adversário também, as coisas realmente não acontecem. E acho que o mérito nessa história toda foi mesmo do Cruzeiro. O Cruzeiro não deixou o Atlético jogar. Na primeira parte, por marcação mesmo, né? E mesmo quando o Atlético conseguiu empurrar, o Cruzeiro não conseguiu passar pelo setor defensivo. E aí você teve todas as tentativas no segundo tempo, inclusive com o Pedrinho, inclusive, né, com o Pavão tentando fazer a movimentação que o Atlético não conseguia, e ele continuou sem conseguir, né? E utilizando praticamente o banco todo mundo que ele podia, né? O Zarate também, que fez uma boa partida em São Paulo e tudo mais. Então acho que ali pintou o mérito mesmo do adversário, mesmo tendo consciência de que o Atlético é irregular. O Atlético é irregular no campeonato, não sou eu que falo, o treinador já falou, o diretor de futebol já falou, os jogadores já falaram, todo mundo já falou. O Atlético é irregular, ele não tem os jogadores necessários, né, para mudar uma história, e tem o mérito do treinador em algumas partidas conseguir fazer com que isso aconteça. Fora isso, dessa forma, e agora que tem que ir, vai ter que continuar tentando, assim como o Cruzeiro, continuar ganhando para tentar buscar essa vaga de Libertadores aí, que é o objetivo. Seabra, além da pergunta que eu fiz para Dimara, perdeu o primeiro clássico da nova era a Arena MRV.
pro rival é uma mancha na história do Atlético? Pro torcedor, claro, pra história do clube também, né? Uma carimbada lá no primeiro clássico, sem dúvida, né? Mas eu acho que pra mim é uma questão mais de motivação do adversário. Porque se a gente pegar o mesmo time que jogou o clássico, é o mesmo time que jogou contra o Palmeiras. O time do Palmeiras é superior ao time do Cruzeiro. Isso não é nenhuma questão de opinião, não tem nem dúvida. Por que o Atlético conseguiu mostrar esse futebol, principalmente no primeiro tempo lá em São Paulo, que amassou o Palmeiras? Eu até cheguei a falar na transmissão, o Palmeiras tá nas cordas. O Palmeiras estava assustado. Quando se encontrou em campo, tentou alguma coisa, o Atlético já estava ganhando de 1-0, estava em cima, poderia ter feito 2, 3, e não fez. Acabou que no segundo tempo foi outra história. Mas no jogo de ontem, no clássico, mesma formação, e aí o Cruzeiro entrou com uma faca no dente. O Cruzeiro entrou buscando, lutando, com muito mais determinação, com muito mais vontade, com muito mais raça, tanto que logo de cara o Bruno Rodrigues quase que, né, fez uma jogada, cruzou pra área, quase que o Cruzeiro abre o marcador ali. E o Atlético custou entender o que estava acontecendo, né? Custou se achar dentro de campo e não se achou, né? Até o segundo tempo. Eu acho que faltou pro Atlético esse espírito de clássico, né? Faltou motivação. Eu acho que não foi nem o pior jogo do Atlético na arena, não, porque o jogo contra o Cuiabá também foi sofrível, né? O futebol do Atlético foi muito ruim, ganhou, mas daquele jeito. E ontem não só não ganhou, como perdeu o jogo. Então, por ser um clássico, pela motivação que deveria ter mostrado o Atlético e não mostrou, e o Cruzeiro mostrou, eu acho que acabou sendo o pior resultado desses todos aí, por ser o primeiro clássico, por ter dado uma carimbada aí na estreia dos clássicos na arena. Mas pra mim foi um futebol muito ruim do Atlético ontem. Agora só um outro detalhe, o extracampo ele manda e muito às vezes num clássico. E Breno, aqui eu não vou te julgar, meu velho, o canal é seu, você entrevista o Lamonier se quiser, se não quiser, eu não vou entrar nesse mérito, a parada é sua, você faz o que você quiser, mano. Mas você não acha que essa declaração dele ter dito que o rival, ele nem é mais rival assim, você acha que isso não deu uma motivação extra, tá com gasolina na fogueira do Cruzeiro e pode ter ajudado o Cruzeiro de certo modo no clássico, brother? Acho, Rafa, e claro, só para falar sobre a entrevista, ele deu a entrevista ao vivo, ela foi transmitida ao vivo de São Paulo, assim que o Atlético chegou em São Paulo. E o detalhe, a minha pergunta, Rafa, foi a seguinte para o Lamonier: você teme uma depredação da Arena MRV por parte do torcedor do Cruzeiro? Uhum. Ele quis responder sobre o lado da rivalidade. Exatamente. Eu não questionei isso em momento algum. Isso partiu do diretor de comunicação do Atlético. Não acho correto, acho que inflamaria sim o outro lado. Agora, sinceramente, falar que o Atlético perdeu porque o diretor de comunicação do Atlético motivou o Cruzeiro, meus amigos, o Atlético não tinha motivação para ganhar o jogo, jogando no seu estádio, primeiro clássico, com mais de 90% da torcida era do Atlético, né? Empurrando o Atlético, um clássico histórico, podendo chegar a vaga, entrar para a zona da vaga da Libertadores. Precisa de mais motivação do que essa. Então o outro lado teve motivação e o do Atlético não. Isso que me incomoda, sabe, Rafa? Porque eu acho sim, ele criou um propulsor pro lado do Cruzeiro, mas o Atlético não tem? Porque se a gente igualar as questões técnicas dos dois times, o Atlético, todo mundo sabe que é superior ao Cruzeiro, o próprio Cruzeiro sabe disso. Uhum. Tanto que o Cruzeiro igualou de uma outra forma, né? Então isso que me causa estranheza colocarem toda a culpa em cima disso, sabe, Rafa? Porque eu vi nas redes sociais muitos torcedores colocando a culpa na declaração do Lamonier. Mas espera aí, né? Não é só isso que é capaz de fazer o Atlético perder um jogo. Com certeza, até comentei com o Lélio mais cedo, o Lelão hoje tá de folga hoje à tarde no programa, que o time do Atlético entrou numa letargia ontem, um negócio assustador. Mas aí, Matheus, eu já aproveito esse gancho, porque eu concordo com o Breno, não foi só declaração não, o time ontem tava naquele futebol, eu não vou falar o termo aqui que o Lélio usa lá no Barma não, mas tava devagar, tava sem tesão pra ganhar o clássico. Parada é essa. E o Felipão foi questionado depois do jogo, né, a respeito da dificuldade do Atlético na Arena MRV diante de dois times inferiores, Coritiba e Cruzeiro. O Felipão ontem ele voltou a dizer que o Atlético tem dificuldade de ser um time propositivo. Agora eu me pergunto, também diante de adversários inferiores,
Vamos ouvir o que disse o Felipão. O que vinha nossa fazendo criatividade, a nossa forma de jogar, os adversários, nós estamos apressados pelos pontos que estamos atrás. Quando vamos dar o outro passo, é o passo seguinte que vai nos fortalecer, não conseguimos. Então o que tem dado errado é que eu acho que nós estamos ansiosos demais para dar o passo que precisamos dar, desde que a gente está aqui há 2, 3 meses atrás, e que a gente foi indo para chegar até esse momento. Agora, no momento que precisamos de 3 pontos para nos consolidarmos num grupo de 5 primeiros, 6 primeiros e coisa e tal, não conseguimos dar esse passo. Aí tropeçamos, levantamos, tropeçamos, levantamos. E é a ansiedade, na minha opinião, um pouquinho, é a ansiedade de vencer a partida em casa. Temos que vencer aqui dentro de qualquer maneira. E não é assim, não se vence de qualquer maneira, não. Felipão falando sobre a ansiedade do Atlético na Arena MRV, por isso a dificuldade de vencer Coritiba e Cruzeiro. Gente, o jogo contra o Coxa, lembrando que o Atlético também custou engrenar naquela partida, né, de Mário Seabra aí, faz 1-0 e toma virada. E ontem, vamos recapitular rapidamente aqui. Primeiro lance de perigo no jogo foi de quem? Cruzeiro. De cara, né? De cara, né? 53 segundos. O Arana bota o pezinho ali pra evitar o pior e a bola pega no travessão. 53 segundos. Aí depois você tem o chute do Hulk, cara a cara com o Cabral, e dá uma acabadinha e manda pra fora. Aí o Cabral tava um pouco nervoso, deu ali pra ver 2 lances na sequência, né? O Cabral tava um pouco nervoso ali, obviamente ele foi, né? Teve muita vaia, muita coisa ali, ele tava nervoso. E aí o Atlético tem mais chance no primeiro tempo, tem a falta que o Cabral bate o roupa e tudo mais. Depois do segundo tempo a chave vira e o Cruzeiro volta melhor que o Atlético. Acho que isso aí todos concordam. Agora, tem um detalhe interessante, que me falaram que o Cabral no aquecimento, ele já tava dando umas paçocadas. E o Atlético sabe que o Cabral é um goleiro que tá tretado com a torcida, que não tem tanta confiança assim. Você abre, então por que não chuta uma zorra de uma bola no gol, sabendo que o cara tá sem confiança, é um cara que a torcida pega no pé? Por que não testa goleiro? Essa é uma boa pergunta, né, pra quem tá lá dentro, né? O Rafael Cabral, inclusive, a gente já falou isso aqui algumas vezes, ele tem claramente uma certa dificuldade com bolas a longa distância. Basta pegar os gols que ele já tomou aí, do próprio Hulk, inclusive, de falta de longe, contra o Fluminense, e por aí vai. Tem vários gols que o Rafael Cabral já levou dessa forma. Não sei se é uma dificuldade, não sei, mas fato é, bola de longe, normalmente ela entra. Se ela vai no gol, ela entra. E faltou ao Atlético, para mim, não acho que faltou ansiedade, que teve ansiedade, não acho nada disso. Eu acho que faltou ao Atlético vontade dentro de campo. Faltou ao Atlético encarnar um espírito de clássico, encarar o jogo como um clássico, como ele é, como o Cruzeiro fez. O Cruzeiro entrou dentro do clássico disposto a vencer. O Atlético não entrou disposto a vencer. E aí não chutou, não criou, não teve chance de longe, né? Não bateu de longe. O próprio Hulk, inclusive, que depois deu entrevista do jogo, falando que foi uma vergonha e tal, não chutou, não testou o Rafael Cabral. Poderia ter testado, poderia ter feito, testou, mas poderia ter feito muito mais, poderia ter batido de muito mais bolas de longe. Não criou, não teve essa vontade, né? Falando nisso, a média de finalizações do Atlético com o Felipão, eu trouxe aqui na semana, acho que passada, era de 13. Ontem foram apenas 9. E uma foi ao gol. Uma finalização do Atlético apenas foi ao gol, que foi aquela defesa do Rafael Cabral na cabeçada, se eu não me engano, do Allan Kardec, né? Uma bela defesa, inclusive. Só para completar isso que vocês estão falando, dizer o seguinte: eu tenho, na minha concepção como profissional de jornalismo, o seguinte: não passo a mão na cabeça de jogador, nem de dirigente, nem de qualquer um. Para mim, eles são maiores de idade, vacinados, experientes, ganham bem, porque o clube quer pagar, quem paga é o clube, o problema deles se pagam. Então, ali você tem que fazer o melhor, tá? Você tem a questão psicológica, você pode ter entrado nervoso, mas você tem que driblar. Todos nós temos isso no nosso trabalho. Se abre uma transmissão, a gente tem um nervosismo, um cirurgião médico tem um nervosismo de fazer
uma cirurgia importante e tudo mais. Pra mim não tem essa não, é o trabalho deles. Não vem com essa de, Breno, a pessoa tá sentindo e tal. Isso é um outro problema. Se tá com problema psicológico, chega pro treinador e fala que não dou conta. Entendeu? Agora, quem não pode pagar pato é a torcida. Quem não pode ter esse tipo de situação é o torcedor. O Seabra citou o Hulk, ele deu uma declaração interessante depois do jogo. Vamos ouvir aqui, falando sobre essa derrota e a chance perdida de manter o rival a 1 ponto da zona de rebaixamento. Não, a gente não tá preocupado em empurrar ninguém pra zona de rebaixamento, tá preocupado em chegar no nosso objetivo, que é a Libertadores. A gente tem que esquecer quem é o nosso adversário. Temos que ter o nosso foco, nosso objetivo, que é chegar na Libertadores. Agora, se continuar assim, não vai chegar. Não é possível perder 2 jogos em casa, com todo respeito. Não pode perder pro Curitiba em casa, não pode perder pro Cruzeiro em casa. Temos que assumir essa responsabilidade, temos que ser homem e assumir. Independente de quem joga ou de quem entra, tem que entrar e dar o seu melhor. É clássico, é clássico. Não tem que ter bola perdida, a gente não pode chegar em casa diante da nossa torcida, na nossa casa, e não impor jogo, ver o time jogar. Isso é inaceitável. Não pode aceitar uma coisa dessa. Tá aí o Hulk indignado, mas ele tava em campo também, né? Pois é. Aí faz que parte disso aí, né? Indignação até que parte? Porque assim, eu não sei se você reparou, Dimara tava comentando, o Breno também tava lá, depois do gol contra do Gemerson, você via a meiuca do Galo ali, bicho, totalmente perdida, um angu de caroço, negócio, povo olhando, você marca quem, eu vou em quem vai em quem, não sei o quê. Tava bizarro o meio campo do Atlético, principalmente depois do gol sofrido. E o meio, eu acho que ontem o Cruzeiro ele conseguiu dominar o meio e foi aí que ele arrebentou o Atlético no jogo. Que é o coração do time, né? A gente falou isso na transmissão. O Cruzeiro ganhou o meio do Atlético quase o jogo todo. Poucas vezes ali, num ou outro lance do Atlético, ele conseguiu chegar um pouco mais, mas o meio ele perdeu o tempo inteiro, né? E interessante que os principais jogadores do Atlético, a gente até fala nisso, né? A nuance que o Felipe tem são exatamente os jogadores de meio, né? Os atacantes liberados, os caras de velocidade, são os caras que faltam mesmo para ele. Mas ali também já estava uma complicação geral, né? Porque eles já tinham ido pro intervalo, eles já ficaram sabendo o que estava acontecendo, que doce ilusão de vocês pensarem que as coisas não chegam aos jogadores no intervalo, esquece. Chega tudo, eles sabiam o que estava acontecendo, sabiam o que estava acontecendo com a torcida do Cruzeiro, o que estava acontecendo lá fora, sabiam tudo. Assim como a arbitragem sabe, o jogador sabe tudo o que está acontecendo. Então, já vieram numa outra lenga, como o Cruzeiro também já sabia tudo o que estava acontecendo lá fora com seus torcedores e tudo mais. As pessoas acham que as coisas são muito limitadas, né, e blindadas. Não acontece isso, gente. Eles estão vendo lá, assim como quando as brigas começaram, elas começaram do gramado, a reação foi do gramado, quando eles brigam no gramado, sobe pra arquibancada, é muito claro aquele momento, né? É uma coisa só que se vive ali, então, ali já tinha todo mundo noção do que estava acontecendo. Só uma questão aqui, Breno Galante, o time do Atlético, ontem eu falei que eu achei que o time entrou sem vontade de vencer, tem alguém que você salva desses jogadores que entraram em campo ontem, velho? Um que você destaca que fala, pô, esse aqui pelo menos deu raça. Quem que você acha que foi o grande destaque do time do Atlético, se é que tem alguém pra salvar aí como melhor do Galo em campo, Breno? Rafa, eu destacaria apenas a boa vontade e a movimentação do Zarate no primeiro tempo, que eu vi ele dando carrinho, combatendo, mas não tava jogando para o time do Atlético. Aliás, o time não deu liga ontem, o time não teve velocidade, não teve uma transição rápida, não teve domínio de jogo, excesso de lançamentos errados da zaga do Atlético, tanto do Fux quanto do Lemos, enfim, o Atlético não jogou, sabe? E talvez essa vontade aí do Zarate tenha me chamado a atenção no primeiro tempo, porque se os demais tivessem tido esse pouquinho de boa vontade que o Zarate teve, talvez a coisa poderia ser diferente. O Rafa, eu não sei se vai dar tempo, eu gostaria só de falar um pouco sobre as polêmicas que vocês citaram, poderia? Sim, claro, manda brasa. Olha só, eu tava escutando aqui, e a Dimara colocou muito bem todos os pontos, e eu só queria complementar algumas coisinhas aqui. Sistema de som, o que o Atlético fez ontem não é legal, mas não é uma coisa que o Atlético inventou, né? Eu estava no Allianz Parque na semana passada e eu estava tentando fazer uma gravação após o jogo, eu não consegui, porque eles colocaram o som lá
muito alto porque a Mancha Verde estava xingando a Leila. E o pessoal do Palmeiras me disse, o som só vai ser diminuído depois que a Mancha Verde deixar o estádio. Eu tive que esperar mais de meia hora, fui pra coletiva do Filipão e voltei só depois porque o som estava muito alto. Então não é uma coisa, não tô falando que é certo, mas eu tô falando que é uma coisa que acontece em outros estados também, que infelizmente o Atlético copiou. Isso não é legal. A questão da bandeira, o Atlético lá no momento me disseram o seguinte, que existe uma recomendação da CBF que você não pode desconfigurar o local da entrevista no estádio. E ali no caso o Atlético colocou que o Cruzeiro estaria desconfigurando, mudando a decoração, mudando enfim o layout da coisa. Isso não poderia ser feito. E o Atlético realmente conversou com o Cruzeiro e aí aconteceu o que nós vimos ali, que também acho que todo mundo saiu perdendo e ninguém tem razão nessa história, na minha opinião. E o Cruzeiro também desconfigurou, segundo o Atlético, o vestiário do Atlético, porque o estádio é do Atlético, é todo plotado com os escudos do Atlético e o Cruzeiro colocou os escudos do Cruzeiro por cima do escudo do Atlético dentro do vestiário. Também algo que o Atlético acha que não poderia ser feito, é uma recomendação da CBF que não seja feito, porque o estádio é do Atlético. Então são pequenas polêmicas. E só para fechar, a gente já havia comentado aqui durante a semana que existiam, dentro do Atlético, o Atlético já tinha recebido a informação que haveria quebradeira. Nós trouxemos isso aqui antes, conversamos, sobre isso e que o Atlético ia tomar algumas providências. Para mim não foram as adequadas. Mas além disso, o Atlético ontem mudou a sua rota, o seu trajeto da Cidade do Galo para a Arena MRV, porque ele também foi noticiado que seria alvo de uma emboscada no meio do caminho. E aí o Atlético e a Polícia Militar acharam por bem mudar a rota do ônibus e o Atlético pegou outro caminho para chegar na Arena MRV ontem. Sinceramente, são coisas que já não deveriam acontecer mais em nenhum lugar do Brasil, em nada, e a gente é obrigado a falar disso até hoje aqui num clássico que era para ser uma das grandes festas e que tô com vocês, com o que o Samuel falou no bloco anterior, vai se transformar num clássico de torcida única, infelizmente. Emendando aí com o Breno nessa questão de problemas do clássico, o Atlético faz agora à tarde um levantamento, uma vistoria na Arena MRV para apurar o prejuízo que teve com quebra-quebra no setor dos visitantes e vai tentar fazer com que o Cruzeiro pague essa conta. Ontem o perfil da Arena MRV divulgou um balanço inicial, com todas as catracas do portão 20 foram quebradas, mais de 150 cadeiras também, alarmes dos banheiros de pessoas com deficiência, câmeras de segurança, dezenas de vasos entupidos propositalmente e, segundo a Arena, houve ameaça a funcionários da limpeza no setor onde estava a torcida do Cruzeiro. Uma outra questão, Rafa, também envolvendo comportamento de torcida, mas aí a torcida do Atlético, que se comportou em parte mal mais uma vez, repetindo o que já havia feito diante do Coritiba, jogou o copo no gramado. E isso pode resultar em punição ao clube. O Atlético já foi multado nesse ano por copo arremessado no Independência, R$3.000. Valor irrisório, inclusive. Isso aí não faz nem cosquinha, Não faz nem cosquinha, não faz ninguém pensar duas vezes antes de jogar o copo. O árbitro Ramon Abate Abel relatou que aos 21 do segundo tempo foram jogados 2 copos na área do Rafael Cabral e aos 44, 8 copos em direção ao banco do Cruzeiro. Além disso, as duas torcidas acenderam sinalizadores no estádio também no segundo tempo. A STJD vai jogar o Atlético por causa disso, vai julgar também pela questão diante do Coritiba a multa de R$100 a R$100.000. Se o STJD considerar que houve uma questão mais grave nesses copos jogados, causou algum prejuízo para o jogo, pode perder de 1 a 10 mandos de campo. Aí é o prejuízo, do Atlético ter inaugurado o estádio recentemente, já perdeu um mando de campo. Aí complica, velho? Porque todo mundo sabe, a gente já cansou de falar isso aqui em clássico na Independência. Seabra falando, Dimara falando, Lélio falando, para de tacar coisa. O clássico na Independência, inclusive, foi uma chuva de copos. Foi. Não foram 3, 4, 5, não, foram centenas de copos.
E aí perde mando de campo, aí é multado, aí acontece o quê? De novo a mesma coisa. Então, sinceramente, não adianta a gente falar aqui, a gente fala, não joga, não faz, o torcedor vai lá, quebra, joga, faz, então, espera julgar. A gente acaba que tá chovendo no molhado. Né? Um caminho interessante seria aproveitar a modernidade dos estádios, identificar, focar no rosto do torcedor, identificar o sujeito, fazer o boletim de ocorrência e, caso haja multa, fazê-lo pagar, né? Pois já se falou tanto nisso, né? Eu acho que deve ter uns 10 anos mais ou menos que se fala que vai colocar, né, aquelas vans nos estádios, vai fazer o reconhecimento de todos os torcedores para que eles possam ser punidos, porque nem as torcidas organizadas têm como, né, regulamentarem isso, porque o que acontece? O cara vai lá e compra a camisa da torcida organizada e entra com ela, faz a confusão. Deve ter uns 10 anos mais ou menos. E aliás, só para fazer uma correção, quando o clube consegue identificar o sujeito e fazer o boletim de ocorrência, ele não é punido. Exatamente, tá no estatuto do torcedor. O cara que inclusive invadiu o campo ali, porque teve aquela comemoração de pessoas que trabalham no Cruzeiro atrás do gol, o cara que foi detido pela polícia, inclusive, aquele ali por ter invadido, o Atlético não vai sofrer punição. Mas a chuva de copos... Mas ele não invadiu não, coitado, ele caiu. Ah, ele caiu? Ele foi empurrado, depois eu achei que ele tivesse invadido, velho. Sério? É sério, no meio do tumulto, quando começou o tumulto ali, é muito próximo, né? Aí ele meio que foi empurrado. Aí os seguranças mesmo viram que ele foi empurrado e voltaram com ele pro lugar. Ele não foi preso, não. Ou seja, houve um equívoco da minha parte. Eu achei que ele tinha pulado lá pra caçar confusão. Ele foi empurrado mesmo. De todo modo, né? A chuva de copos. Aquilo teve que parar, né? Mas fazer o cara pagar a multa seria interessante, viu? Claro. Ó, identificou, paga. Quanto que é a multa? 3, 4, 5, 6 mil reais? Não interessa, paga. Aí na próxima vez não joga mais. É verdade, porque quando começar a pesar no bolso, talvez da pessoa, ao invés de pesar no bolso do clube, né? Às vezes para. Acho que só quando a gente sente no bolso que a gente segura a onda, né, Matheus? Não faz besteira, né? Algum detalhe a mais, jovem? Atlético vai pegar o Bragantino na quarta-feira e o Felipão perdeu 2 jogadores para essa partida, Zaratio e Lemos, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. O Gemerson fez o gol contra, não deve entrar, né? Até por uma questão de preservar o psicológico do jogador. Provavelmente Igor Rabelo em campo. E aí, pro lugar do Zaratio, Pavon, Igor Gomes, vamos ver o que vai decidir o Scolari. É isso, Breno Galante, não tem tempo pra ficar lamentando demais não, apesar da zoada da torcida do Cruzeiro, o que é normal em termos de clássico, né, velho? Faz parte da rivalidade, da brincadeira, da zoeira, é juntar os cacos e pensar no Bragantino quarta-feira à noite, meu velho. Ô, Rafa, essa questão da zoeira saudável é legal, né? Isso é bacana, nas redes sociais a gente vê. O que eu não tô achando bacana é ver vários torcedores do Cruzeiro usando as redes sociais para se vangloriar da quebradeira que fizeram, alguns até falando que eu quebrei uma cadeira, eu fiz uma coisa, eu quebrei isso, eu quebrei aquilo. Isso não é legal, de nenhuma das partes. Eu tô falando aqui do Cruzeiro porque foi o que eu vi nas redes sociais e a todo momento chegam prints pra gente das pessoas que vão postando ali e pedindo para que a gente denuncie essas pessoas. Isso não é bacana. Quanto o Bragantino, se ontem foi pedreira, meus amigos, contra o Bragantino vai ser muito mais. Bragantino embalado, vice-líder do campeonato, e o Atlético sem esses 2 titulares que o Matheus trouxe aí, e o Filipão sem tempo para poder fazer qualquer coisa de novidade, a não ser trabalhar o psicológico desse time. Estarei lá em Bragança na partida da quarta de manhã, chego lá, mas amanhã ainda vou estar aqui pra gente poder bater um papo e ver se as feridas já foram cicatrizadas, Rafa. Grande abraço pra vocês aí, até amanhã.